do Spotify e demais agregadores. Fala, galera do nosso canal 9 só que no sábado. Como vocês bem sabem, o nosso podcast vai na sexta, 9 o vídeo entra no sábado. E hoje o nosso podcast é para tratar do tricampeonato de 94. Relembrando a telehistória, o Vasco que entrou em campo no dia 15 de maio contra o Fluminense, jogou com Carlos Germano, Pimentel, Ricardo Rocha, Alexandre Torres e Cássio, Leandro Ávila, Luizinho, William, Ian, Valdir e Jardel. Foi esse o time mandado por Jair Pereira. E hoje a gente recebe, além dos de sempre, Flávio Dias e Emerson Rocha, recebemos um convidado muito especial, Ian, que participou da Tela Conquista no time titular. E eu dou boa tarde primeiro para ele. Boa tarde, Ian, tudo bem? Boa tarde, rapaziada. Boa tarde a todos aí. Vamos falar sobre o título aí, sobre o tricampeonato. Bom pra caramba. Agora, puxando aqui a escalação dos de sempre, eu começo com o mais velho. Me desculpe, Emerson Rocha, mas eu dou boa tarde especial para Flávio Dias. Legal, o cara me chama de sempre e ainda me chama de mais velho. Legal pra caramba, pra não dizer outra coisa. Boa tarde, mais velho antes que eu me esqueça é sua avó, mas tudo bem. Boa tarde, Emerson Rocha. Como é relembrar essa conquista depois de tanto tempo? Rapaz, boa tarde pra você, João. Boa tarde, Flávio. Boa tarde pro Ian. Muito bom essa conquista, tricampeonato inédito no Vasco. Até hoje, o único tricampeonato que o Carioca que o Vasco tem seguido. E essa conquista foi muito bacana, porque aquela Célia Vasco era demais, mesmo ainda no meio do caminho perdendo o Denner, mas com certeza aquele time era muito forte, João. É isso aí, você já tocou num ponto que eu queria, que era falar da Célia Vasco. Então eu abro perguntando pro Ian o seguinte: Ian, como era jogar na Célia Vasco de 94? Como é que era para você fazer parte desse time tão especial? Olha, na época o Vasco da Gama tinha por tradição praticamente revelar quase todos os atletas em casa, né? E a gente tinha uma geração muito boa, que veio desde das categorias de base, das infantil, enfim, juvenil, juniores, vencendo tudo. E o que aconteceu? Era uma equipe muito, muito unida e muito homogênea. Aí se ligou a ela o Ricardo Rocha e o Denner, né, que dispensam comentários, né? Os outros, todos os atletas, passaram por seleção brasileira. Então, inclusive eu, desse time, Carlos Germano, Pimentel foi seleção brasileira, Torres, Ricardo Rocha, o Cássio também foi, o Leandro Ávila foi, o Luizinho foi, o William foi, eu fui, só o Valdir que eu acho que não foi para a seleção brasileira. Denner também, o próprio Jardel foi depois, sem falar no restante do elenco, assim, que praticamente todo das categorias de base. Né? E muitos deles também, se não foram seleção principal, foram nas categorias de base. Então, naquela época, né, a gente fala hoje de tricampeonato, Carioca parece ser um pouco menos, né? Mas é que talvez a galera mais jovem não faça ideia do que era o Campeonato Carioca, né? Até pelo menos aí 98, até os anos 2000, vamos dizer assim, mas antes disso, ele era muito grande. Como todos os campeonatos bons, o Carioca, o Paulista eram muito acima, assim, e tinham grandes jogadores em todas as equipes. E era dificílimo vencer. Hoje também é difícil, só que não é tão valorizado quanto era na época. Na época, assim, eu lembro que a gente entrava em campo, se tivesse 50 mil pessoas, era pouca gente, né, Flávio? É verdade, verdade. E é verdade, se você pegar os jogos, os cariocas, aquele ano principalmente, que foi incrível, assim, rapaz, a média, pode botar na média aí para cima de 70, 80 mil, a gente pegou jogos, eu peguei o primeiro jogo do primeiro clássico Vasco-Flamengo, foram 110 mil pagantes, e 120 e poucos mil, então você imagina isso, né? Hoje nem comporta, mas mesmo assim, né, a gente tem uma recordação muito boa desse tempo aí. Então foi uma história bonita e muito legal de ser contada e vivida. Então, muito obrigado pelo primeiro depoimento do Ian. E agora eu pergunto para o Flávio. Flávio, onde é que você estava nesse jogo? Você estava presente trabalhando? Você estava na arquibancada, viu de casa? Como é que foi para você essa final? E também o campeonato todo. Conta um pouquinho mais pra gente. Contextualiza aí sua vida na época. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme ver meu amigo Ian Cleiton de Lima Racera, o subprefeito de Pinhalzinho, né? Porque o prefeito é o pai dele, seu Clênio. Subprefeito. Seu Clênio, família maravilhosa do Ian. Eu tive a oportunidade e a alegria de conviver com todos esses hoje homens, na época meninos. O Ian
brilhou muito, veio do sul do Brasil para o Vasco, participou daquele elenco, daquela formação daquele time campeão da Copa São Paulo em 92, participou de um Mundial na Austrália, se eu não me engano, que inclusive ele fez... Você fez gol na final, não foi, Ian? Você chegou a fazer um gol na final? O meu e do Jean. E o do Jean, exatamente. Os dois vascaínos, enfim. Se eu não me engano, a final era contra a Gana, não foi? Acho que sim, isso. Contra os Gatos de Gana. O que eu queria dizer, João, eu nessa época eu estava na Labuta trabalhando, foi assim uma das épocas mais gostosas de trabalho, porque a relação profissional era totalmente diferente, a gente tinha uma relação muito diferente com os atletas, a gente tinha uma relação muito amistosa, é claro que profissional, de cobrança, de fazer boas entrevistas, de bater um papo, mas acima de tudo de muita lealdade. Eu hoje me considero amigo de todos esses caras, estando de um lado muito mais crítico, como era a época, porque a gente tinha assim uma relação muito legal. E era um time que ajudava, foi um time que veio de uma montagem, porque em 92 o Vasco tinha um extra-série, que era o Edmundo, que foi o primeiro título, o Edmundo surgiu ali do nada, ele falou inclusive isso com a gente segunda-feira na live, também no podcast de terça-feira. Ainda tinha o Roberto. O Roberto em final de carreira, mas sempre muito importante. Tinha o Bismarck ainda jogando muito. Em 93, o campeonato mais difícil, porque foi um campeonato em que o Vasco não foi tão bem assim, lutou muito na final, o Bismarck perdeu o pênalti, mas conseguiu conquistar um título com um empate em cima do Fluminense. Aí o Vasco já não tem o Roberto, já não tem o Edmundo, que brilhava no Palmeiras, já não tinha o Bismarck, tinha ido para o Japão, teve que se reinventar. E talvez seja daí a minha maior base para eu dizer do Vasco de hoje, quando eu costumo dizer que eu acho que é uma fórmula que sempre deu certo, o Vasco enxertar com grandes jogadores, 2, 3, não é fazer um time com 11 e colocar a base para jogar, sempre deu certo. Foi assim em 97, quando o Vasco também foi campeão brasileiro, que contratou Mauro Galvão, Evair e Valber, e aí enxertou com Felipe, Pedrinho, com jogadores de meia confecção, Ramon e Juninho, que eram jovens. E, de repente, em 94 foi a mesma coisa. Esse time que você escalou aí, João, Carlos Germano era base, Pimentel era base, Cássio era base, Leandro Ávila era base, Ian base, William base, Valdir base, Jardel base. Acho que é mais fácil você falar quem não era. Quem não era, cara. Então, e aí... O Flávio, e para esse ano de 94, e o Luizinho que voltou para o time. O Luizinho tinha saído do Vasco, tinha ido para a Espanha, depois foi para o Corinthians... E aí veio para o Vasco trazer a experiência dele. E eu tive a felicidade, João, de trabalhar nessa campanha toda. E engraçado, porque eu cheguei, e na época eu me lembro que eu briguei muito na Rádio Tupi, me deram férias, cara. E as férias, elas voltavam exatamente, eu cheguei a falar isso aqui, eu já dei esse depoimento, no dia da morte do Denner, no dia 19 de abril, era o meu primeiro dia de férias. Meu primeiro dia de férias. E eu tive que adiar as minhas férias em função da morte do Denner, que eu fui fazer a cobertura. E aí, praticamente um mês depois, 26 dias depois, no dia 15 de maio, foi a final. E eu voltei exatamente no dia... Eu fiz 10 dias de férias, porque no dia 1º de maio foi a morte do Ayrton Senna, que foi o jogo com o Flamengo, que foi um jogo histórico também, que foi ali que o Vasco perdeu a chance de ser campeão invicto, perdeu aquele jogo. Foi um jogo que doeu demais, né? Porque era tudo para ganhar, o Vasco acabou perdendo o jogo. E aí ali eu voltei, então eu tive a oportunidade de cobrir esse jogo Vasco-Fluminense. Eu estava no estádio, estava no campo, estava ali no fosso, que geralmente à época os setoristas de jogo dos times, eles ficavam no fosso, os pontas eram os titulares, os pontas, para quem não sabe, era aqueles que ficavam atrás dos gols. Na época na Rádio Tupi era Ronaldo Castro e não me lembro quem era o outro, acho que era o Danilo Bahia, que fazia a ponta do outro lado. E aí quem cobria clube no Fluminense era o Cláudio Perrot e eu pelo Vasco. E a gente fazia ali, ou o Vitor Emanuel fazia o Fluminense, eu não me lembro. Então eu estava no estádio. Agora, eu te digo assim, honesto e sinceramente, foi um quadrangular final espetacular, porque eram 4 equipes muito boas. O Flamengo tinha um time com Marco Antônio Boiadeiro, Charles, centroavante, que foi de seleção brasileira. Tinha um time que tinha Rogério, zagueiro. Tinha Sávio, tinha um timaço. Charles. Tinha o Charles, tinha um timaço. O Botafogo tinha um bom time também, talvez fosse o mais fraco dos 4. E o Fluminense tinha um time chato. Não era um grande time, mas era um time chato. Você quer que eu escale o Fluminense aqui? Eu tenho a escalação do Fluminense. Você quer que eu escale? Fala aí. O Fluminense foi com Ricardo Cruz, Alfinete, Raul, Luiz Eduardo e Branco, Jandir, Cláudio entrou o Lira durante a partida, Luiz Antônio e Luiz Henrique. No ataque era Mário Tilico e o Supereze. O treinador era o Delei.
Então esse era o Fluminense que jogou contra o Vasco. Não era um grande time, mas tinha jogador, por exemplo, Branco, que foi naquele ano campeão do mundo com a seleção. Do mundo. O Ricardo Rocha estava do nosso lado. Você tinha aí o Jandir, que havia sido tricampeão com o Fluminense já nos anos 80, que era o Luiz Henrique, que quase foi para a Copa. Quase. O Luiz Antônio. O Superézio, que fazia gol pra caramba. Superézio. O Luiz Antônio, que foi um meia que foi revelado no Flamengo. E o Mário Tilico, que era um jogador que estava numa fase espetacular, que era um jogador que corria demais. Ué, naquele campeonato, o Fluminense deu de 7-1 no Botafogo com 3 ou 4 gols do Mário Tilico. Aquele jogo ali foi esquisitaço, né, meu amigo? Aquele jogo. Então, pra mim, cara, é uma lembrança muito boa, mas eu te digo assim, honestamente, foi um crime o Vasco não ter ganho aquele campeonato invicto. E foi heróico, porque a circunstância da morte do Denner, cara, foi um negócio assim que qualquer time não conseguiria vencer. Foi um baque, imagina, cara, bate na madeira aqui, imagina vamos colocar aqui, o Paris Saint-Germain está disputando o campeonato, a Copa do Mundo de clubes e o Neymar morre. É a mesma coisa, cara, o Denner era um jogador fora de série. Era um jogador precisando jogar 3 jogos, né? Não um só. Exatamente, cara. Exatamente. Então, jogo só, né? foi heróico. Agora, o time era bom. Desculpa o termo, o time era bom pra cacete, cara. Era um timaço. O Ian jogava muita bola. O Willian era um monstro, era um maestro no meio. Você tinha 2 cães de guarda que jogavam muito, Luizinho e Leandro, que jogavam e sabiam jogar. Uma zaga diária, Ricardo Rocha, Alexandre Torres. Era piada o que esses caras jogavam. Enfim, era um time. O Valdir. Os 2 laterais. Estava iluminado. O Valdir era um iluminado, principalmente fazer gol contra o Fluminense. Nunca vi um cara fazer tanto gol do Fluminense. E o Jardel é uma história que a gente vai contar daqui a pouco, porque o Jardel era ruim, mas era um sortudo, cara. Foi um sortudo, né? Não tem jeito. E você esqueceu que no gol ainda tinha o Carlos Germano, que era o goleiro, né? Para muitos, o maior goleiro da história. O Germano já vinha do bicampeonato, ele já vinha das outras conquistas. Isso. Então o Germano era um cara que já tinha uma confirmação. Eu não citei Pimentel e Cássio, porque Pimentel e Cássio já eram remanescentes do time do Bi. Eu coloquei aí muito como novidades. Tá? O Valdir também participou da conquista do Bi, mas, por exemplo, Ian era novidade, Alexandre Torres era novidade. Novidade que eu digo, já estavam, mas não eram jogadores assim que estavam nas 3 campanhas, porque nesse time do Tri, o Carlos Germano, se eu não me engano, o Pimentel, o Cássio e o Leandro Ávila, eu acho que foram os únicos que jogaram os 3 campeonatos. Isso. Não sei se o Valdir, eu acho que o Valdir não jogou o primeiro de 92, não. Não, então são os únicos, salve aí memória fraca, que isso tem 20 e tantos anos, são os únicos. Então era um time que se mesclou demais. E outra coisa, a gente tem que ser honesto, né? O Jair Pereira é um treinadorzaço, cara. Tinha folclore, mas era um estrategista. Maré, jacaré. O cara que tinha sido campeão do mundo com a seleção em 1983, revelou Dunga, Mauricinho, Bebeto, sabe? Um cara que tinha Tafarel. Esses caras todos passaram pela mão do Jair Pereira, que tinha uma expertise muito grande e que montou um time, cara, qualificado. Mas depois eu vou contar umas histórias do Jair aqui pra gente rir um pouquinho. Então tá bom, antes de eu voltar pro Ian pra gente falar um pouquinho mais do Denner, que o Flávio pincelou já, eu quero primeiro ir pro Emerson Rocha. Eu repito a pergunta pro Flávio. Emerson, você é um pouquinho mais jovem, mas onde é que estava Emerson Rocha durante esse campeonato, durante essa conquista do Vasco em 15 de maio de 94? Então ele é mais jovem, ele não é menos Sou mais jovem, você tinha 12 anos, pô. Tinha 12 anos. Você tava trabalhando, cara. Tinha 12 anos e ano de 94 para mim foi muito particular, até porque foi um ano de Copa do Mundo, o Vasco naquela ocasião contratando um jogador como o Denner, trazendo novamente o Ricardo Rocha e o Luizinho, e assim, eu lembro de todas as reportagens do Globo Esporte, eu não perdia uma, os treinos do Vasco na Granja Comari, acompanhei demais aquele time, o time vencia, não perdia para ninguém, teve aquela derrota contra o Flamengo, como o Flávio disse, depois da morte do Denner, mas o time era bom demais, e lembro, por exemplo, o último jogo do Denner, que foi contra o Fluminense, o empate, o Denner saiu expulso numa briga ali com o Branco, foi expulso e mesmo assim o Vasco, depois da morte dele, conseguiu conquistar essa competição, que para mim foi muito importante. Eu tinha aquela camisa, acho que aquela camisa é uma das mais bonitas que o Vasco já fez até hoje, aquela camisa da finta, da finta não, acho que era da pênalti, se eu não me engano, né? Do título de 94, e foi um timaço, um time bastante, não só habilidoso e bom tecnicamente, mas um time de homens e um time de vascaínos. Isso que mais importava, porque você via representado o estilo e o modo de jogo que a torcida gostava da arquibancada, vendo sendo aproveitado e vendo sendo atuado dentro de campo.
Emerson, só para confirmar, era finta, sim. Sua memória não distraiu, não. Era finta. Era finta, Era sim. finta, é. E agora a gente fala com o Ian sobre isso. O Emerson e o Flávio já falaram um pouquinho, mas eu quero entender como é que foi dentro do vestiário, Ian. Vocês tinham o Denner, que era um dos craques do time, uma peça muito importante, e acabou acontecendo essa tragédia, essa fatalidade, isso aconteceu, e vocês ainda não tinham um campeonato para jogar. Como é que foi para vocês, ali dentro do vestiário, ter que lidar com isso e ter que lidar também com a pressão do campeonato? Porque o campeonato não parou, ele continuou, e vocês tiveram que se virar ali, nesse pouco tempo, lamber as feridas e continuar jogando. Como é que foi para vocês, Ian? Olha, foi um momento bem difícil. Esse campeonato, ele diferente de outros, né? Sempre tem uma fórmula diferente dos campeonatos cariocas. A gente ganhou os 2 turnos e não fomos campeões. Ainda tinha que ter o quadrangular. Então, nessa situação, a gente, na época eram 2 pontos, a gente acumulou 1 ponto cada turno, né? Foi a diferença final ainda que a gente acabou ganhando o campeonato. Então, ali todos eram contra nós, né? Na realidade. E o dele estava muito bem, muito bem. Nesse jogo contra o Fluminense, ele acabou sendo expulso, como vocês comentaram, e daí o Jair liberou ele para ir para casa. Ele morava em São Paulo. Enfim, o acontecido, o restante a gente já sabe. Eu não tive coragem de ir no local. Quando eu acordei com um vizinho me falando, era umas 6 e pouca da manhã. O vizinho bateu na minha porta, nunca tinha batido na minha porta, disse, ó, o Denner faleceu. Falei, que é isso, né? O Denner faleceu. Morreu, aconteceu alguma coisa na lagoa, ele não soube nem explicar o que foi. E a gente tinha treino marcado na Barra da Tijuca, a reapresentação. Eu não tive coragem, eu morava na Tijuca, morava eu, o Jean e o Hernandes. Né? A gente não teve coragem, a gente foi direto, ligamos para a direção, vamos direto para a Barra. Mas só que muitos passaram por ali. Então, as imagens que eu tenho do Denner, de ver essa situação, foi a imagem que tem na televisão aí. Eu não fui. Assim, para mim era surreal. Enfim, depois desse acontecido, a gente ficou todo mundo, né? A gente não treinou uns 3 dias quase. A segunda, terça e quarta não houve treino. Quinta-feira, mais ou menos. Enfim, e a gente tinha um Vasco Flamengo no domingo. E o que aconteceu? Todo mundo abatidíssimo, né? Mas é aquela coisa, vamos lá, a vida segue. E amanhecemos com a morte do Senna também, que era um outro ídolo nacional, né? Olha que loucura, né? Mas a gente machucado, mas pela perda do nosso amigo ali do lado. E acabamos fazendo um jogo assim, bem fora do que foi o time no campeonato inteiro. Todo mundo assim com a cabeça... não tinha, era uma coisa assim, a gente foi porque era obrigado mesmo, mas se fosse para escolher assim, jogar e não jogar, não seria o melhor momento. Enfim, mas fomos e acabamos perdendo acho que 2-1 esse jogo. E tiraram um gol do Pimentel no final. Pimentel fez um gol de empate, tiraram, marcaram um impedimento mentiroso. Impedimento absurdo. Exatamente, poxa vida. Aí a gente perdeu a cabeça também, não sei quem tomou o 3º cartão ali. Bom, agora não me vem à cabeça. Absurdo. A gente teria empatado o jogo e teria ficado uma situação tranquila. Ali recolocou todo mundo no campeonato, né? E na realidade a gente ficou atrás do Flamengo nesse jogo. Eles ficaram com 3 pontos e o Vasco com 2. Eles passaram 1 ponto a gente, só que daí no final de semana tinha... no outro final de semana teria nós e Botafogo. A gente ganhou 1-0. Se não me engano, o gol do Jorge Luiz de falta. Quem não jogou foi acho que foi o Ricardo Rocha esse jogo. Daí o Jorge Luiz foi, para vocês verem a importância, né? O Jorge Luiz sempre bateu bem falta. Ganhamos 1-0 e no domingo tinha Fla-Flu. E a gente precisava que o Fluminense ganhasse do Flamengo para a gente ter chance, né? No último jogo com o Fluminense. E foi o que aconteceu. Assim, o Fluminense, acho que teve alguém expulso, ainda viraram o jogo. 2 gols do Edson, se não me engano. Mas aí o Fluminense entrou na briga. Entrou na briga, mas foi bom pra nós, né? Porque aí vamos lá, né? Só dependia do Vasco. Só dependia, era assim, ó. Então daí no sábado teve Flamengo e Botafogo, no seguinte, né? Para o pessoal entender. O Flamengo ganhou e ficou à frente de Fluminense e Vasco.
Então a situação era a seguinte: se empatasse, o Flamengo era campeão, né, o Fluminense, o nosso jogo, né, Vasco Fluminense, e se um dos dois ganhasse, era campeão, né? E já começou, não tinha nem tocado o pé na bola, saiu um pênalti pra gente. Isso aí fiquei tendo pesadelo com o Ricardo Cruz a vida inteira. Que eu era o Você batedor, repetiu o imagina. Bismarck em 93, né? Pois é, moleque, né? Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Mas eu era o batedor do time, né? Você herdou a camisa 10 do Denner, né, Ian? E nesse jogo, não. A 11, na realidade. Eu acho que foi. Nesse jogo eu fui com a 11, se não me engano. A 10, depois sim. Ficou com o depois William? do Campeonato Brasileiro, sim. A 10 ficou com o William nesse jogo. Ah, sim. Enfim, daí na sequência a gente foi à semifinal da Copa do Brasil. Daí, se não me engano, foi o William. E daí entra o Jardelino, né? O Jardel, que você vê que loucura, né? Ele passou o campeonato inteiro no banco. E sempre que entrava era vaiado, mas guardava um golzinho. Ele foi o vice-artilheiro do time no banco. Você vê como esse cara tinha sorte, né? E daí vai o Jardelino lá de Canela. Principalmente em Itaperuna. Gostava de fazer gol lá em Itaperuna. Sempre. Pois é. Também lá o campo, né? Daquele jeito, sempre ruim, né, cara? Tinha que ser bola alta. O Jardelino pra fazer gol de cabeça que nem ele. E eu, poxa, perdi o pênalti. Falei, meu Deus, agora eu tenho que correr o dobro nesse negócio. Eu já tinha que correr antes. E foi um dos meus melhores jogos esse. Depois revendo, assim, os jogos, assim, pela situação, né, por tudo que envolvia, né, foi um dos melhores jogos que eu fiz. E o Jardel, né, um de canela e o outro foi cruzar e fazer o gol. E pra você ver, né, não sei se foi você, Emerson, que falou que o time tinha a cara da torcida do Vasco, né? Isso. Assim, gostava. Só que a torcida só não gostava do Jardel. Que loucura isso, né? Tanto que ele foi emprestado pro Grêmio, cara. Isso. De graça. Olha só, o cara foi vice-artilheiro do campeonato do nosso time, fez os 2 gols, né, no título do tricampeonato, inédito, e foi emprestado de graça pro Grêmio, pro brasileiro. E daí passe fixado, né? Então, para você ver, né, a ironia do destino, depois fez uma carreira sensacional. No ano seguinte foi campeão brasileiro pelo Grêmio. Sim, não, ele foi multicampeão aí, teve as dificuldades dele, que todo mundo sabe aí, enfim, mas foi um cara que seguiu bem a carreira, né? E uma coisa importante a gente lembrar aqui, o Jardel tem uma passagem muito marcante nessa conquista do Tri, porque no jogo anterior com o Botafogo, que foi um jogo numa quarta-feira à noite, que o Vasco venceu, se eu não me engano, por 2-0. O primeiro foi 1-0, depois foi 2-0. Foi 1-0, foi esse de 1-0 que você falou. Jorge Luiz. Foi uma sexta-feira à noite. Foi. Isso. Que o Jardel sai no intervalo do jogo. Sim, vaiadíssimo. A torcida do Vasco vaiado. Aliás, o Jair Pereira não tirou ele no intervalo. O Jair Pereira tirou ele no meio do primeiro tempo. Exatamente. O jogo não tinha terminado e eu me lembro que eu estava na tribuna de honra do antigo Maracanã. A gente fazia, às vezes, movimento de torcida, ia lá para a tribuna, entrevistar personalidade. E eu me lembro como se fosse hoje, o Jardel subiu para ver o jogo no segundo tempo e ele, sentado lá em cima, ele chorava que nem uma criança, mas chorava muito. Porque foi assim, a torcida toda desesperada, tira o Jardel, porra, sai, aquela coisa toda. Aí no domingo, o cara vai e decide o campeonato, faz 2 gols, como é que é? E aliás, é bom a gente levantar esse gancho aqui, porque eu vou dar um recado à geração mimimi, a galera mimimi, que eu não tenho nenhuma preocupação com eles. A galera que diz assim, nossa, eu tenho uma saudade do Allan Kardec, tem não. Eu tenho uma saudade, como a torcida do São Paulo. Eu queria tanto que o Kaká voltasse. Não queria, não. Expulsou o cara do Morumbi. O Allan Kardec foi expulso do Vasco. O Alex Teixeira, a torcida do Vasco, detestava o Alex Teixeira. Então, essas coisas assim, esses dogmas, o Jardel, tá aí o exemplo. Você que não tem paciência com o seu jogador, que acha ele horroroso, não vem dizer... O Souza, por exemplo, volante, que a torcida do Vasco agora chora para que ele volte. O Souza, tinha amigos meus que diziam, esse cara só joga com a sola do pé. Ele empurra a bola com a sola do pé, porque ele não sabe tocar a bola com o peito do pé. Então tem um monte de corneteiro que não entende lufas de bola. O cara que chega a ser profissional de futebol, gente, alguma qualidade ele tem. Não é porque ele pagou a vida inteira. Não é isso. Então o Jardel, ele podia não ser um craque, não era. Mas era um monstro como goleador, fazia gol pra burro. E no Vasco, aí o Ian acabou de dizer, o cara foi vice-artilheiro do Vasco no banco. Como é que esse cara era ruim, gente? Tudo bem, você dá a bola no pé dele, ele era caneleiro. Eu conheci o Jardel em Portugal, o filho dele, Jardelzinho, dizia assim, eu falava assim, Jardelzinho,
seu pai é bom jogador? Aí ele dizia assim, não, é artilheiro, mas não sabe fintar com os pés. Dizia em português, porque tinha não sabe fintar com os pés, não sabe driblar com os pés. Porque até o filho dele sabia que ele era caneleiro. Agora, porra, o cara era um baita de um artilheiro, gente. Ué, por exemplo, o Ian acabou de escalar um time aí que foi pra seleção. Qual foi o único jogador que não foi pra seleção do Vasco? O Valdir. Por quê? Porque o Valdir era o anti-marketing, cara. O Valdir não fazia marketing dele. Mas o Valdir era quem? Andava de fusquinha, feio pra burro, né? Aquela fazia uns gols estranhos, dava de canela, dava de pé, daqui a pouco fazia um gol de pé. O Valdir, assim, a gente brincava na época, Flávio, o Valdir é um cara que não sabe chutar, não sabe driblar e não sabe cabecear. Fazia gol. Fazia gol, de qualquer jeito, cara. Isso, cara. Impressionante, Isso, cara. Pode ver. E era leve, lá de tornozelo. Pô, e daí tem os gols que ele dribla um monte de gente também, umas coisas estranhas. Valdir, não, contra o Fluminense, cara, contra o Fluminense era impressionante. Você sabia que ele ia fazer um gol contra o Fluminense, não tem dúvida. Na estreia do brasileiro seguinte, ele fez um gol contra o Santos, lá absurdo, ele deixou meio time do Santos. Sim, a Vila Belmiro foi 5x2 ou 3 pra gente. 5x2. Ele driblou 5x3. Estreia de Juninho, estreia oficial de Juninho Pernambucano, de Leonardo. Aquele jogo eu me lembro todo. Esse time prometia e acabou sucumbindo ali, as coisas estranhas aconteceram, enfim. Mas o Valdir driblou até o presidente do Santos nesse gol que ele fez, é impressionante. A torcida do Santos a gente fala, meu Deus, bateu palma pra ele. Impressionante. Aquele time também de 95 realmente era um time que prometia demais, né, cara? Era um time que contratou Nelson, contratou Jefferson, os dois, o lateral esquerdo, Charles Guerreiro. Charles Guerreiro, o Leonardo e Valdir na frente, o Ian e o Juninho como meias. Era um bom time, cara. Era um ótimo time. Ricardo Rocha na zaga. Bom time, Flávio, bom time. Já que vocês estão falando do Valdir Bigode, eu vou levantar a bola pro Emerson Rocha cortar, até que ele virou especialista em Valdir Bigode essa semana, né? Pra quem não sabe, a gente tem um canal a ver mais, e o Emerson fez um top 5, montou os 5 melhores gols do Valdir. Eu pedi pra ele comentar rapidinho sobre o Valdir também, o homem do bigode, é que ele só ficou ouvindo. Fala aí, Emerson. Não, então é isso que o Flávio falou e o Ian também, assim, o Valdir era o cara anti-marketing, porque assim, o Valdir é um dos maiores artilheiros da história do Vasco, fazia gols em todos os clássicos, tem gols contra Botafogo, Flamengo e Fluminense e muitos gols, decidia muitas partidas, era 1-0 gol do Valdir, para você ver como o cara desequilibrava, assim, era um cara que era muito importante para aquele time, na minha opinião, naquele time todo, foi o cara que mais decidiu jogos, foi o Valdir, Emerson, não foi isso, Ian? Desculpa te cortar, e tinha gol que ele não fazia, ele saia comemorando, dizia que era dele ainda. O terceiro gol daquele 3x1 contra o Flamengo, eu acho que não foi dele não, hein? O Valdir era assim, ó, tava você e o goleiro, ele e o goleiro, e você pra receber, pra fazer o gol, ele te jogava lá no fundo pra te obrigar a tocar pra trás e ele fazer sem gol. Mas era, pô, artilheiro. Vive de gol. Malandragem. Mas é verdade. Ô, João, se você me permite, João, eu vou atropelar claro um pouquinho a pauta aqui. Você manda. Porque eu queria falar sobre o Jair Pereira, cara. Eu acho que o Jair Pereira é um... agora. Eu ia falar que a gente falou do time todo, mas um bom time tem sempre um bom comandante. Então, Flávio, você falou que ia contar algumas histórias aí, eu quero também ouvir do Ian, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Jair Pereira muito depois, eu e o Emerson, a gente fez um top 5 que inclusive subiu na quinta, no canal AV+, no modo retrô, um paro ímpar, é verdade. Subiu um paro ímpar retrô, eu e o Emerson, a gente falou do Maré, Jacaré, mas eu quero ouvir a história de quem estava presente, ouvindo o Jair Pereira. Tanto Ian quanto Flávio estão liberados agora, o espaço é de vocês, eu vou só ficar aqui rindo, vou até trancar o microfone para ninguém ouvir. O Jair, cara, eu acho que o Jair é um... Eu digo que hoje o Jair Pereira, para mim, é um grande injustiçado do futebol. Eu acho que o Jair Pereira deveria estar trabalhando até hoje. Eu acho que é um cara que, por exemplo, sem, é claro, comparar, o Joel Santana talvez tenha muito mais fama que o Jair Pereira, sem ter tido... até teve grandes trabalhos, foi campeoníssimo nos clubes por onde ele passou, mas eu acho que o Jair Pereira era mais treinador do que o Joel. Eu acho que o Jair Pereira tinha estratégia de jogo, tinha maneira de montar, tinha um cuidado grande com os garotos, tinha assim, a molecada, ele sabia mexer. Era um cara engraçado, era um cara folclórico, agora era um grande... Não foi treinador do Atlético de Madrid à toa, né, Flávio? Exato, cara. Então é um cara que, sabe, ele foi campeão em Minas, ele foi campeão em São Paulo, ele foi campeão no Rio, é um cara que foi campeão com a seleção brasileira, conhece muito de bola, e eu tenho, assim, algumas passagens com o Jair muito engraçadas, uma até que não dá para contar hoje em dia, porque senão
cai o mundo, que se não tem processo e tudo mais, que ele confundiu o Cássio com o Lira, que ele ficava no treinamento, chegava na beira do campo, ô Cássio, cruza direito, Cássio, porra! Aí o falecido Alci Portela chegava para ele, e eu do lado da gente, na beira do campo, antigamente não tinha essas coisas. Ô Jair, não é Cássio, é Lira. Ah, tá bom. Aí no próximo lance, ô Cássio, já mandei cruzar direito, Cássio, porra! Aí o Alci falava assim, Jair, é Lira, Jair. Porra, é Lira, cara, não é Cássio. Tá bom. Aí na terceira ele chutou o bola. Falei, mas meu irmão, é tudo igual, cara. É tudo igual, tudo perna esquerda. Tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma. Cássio e Lira, é tudo a mesma M. Porra, então, o Jair era desses caras, cara. Esse cara é o cara do vira pro banco, né, Ian? Eu sou F. Porra. Sabe, é o cara que falou pro Ricardo Rocha, Ricardo, vem aqui, Ricardo, na beira do campo, vem cá. Aí o Ricardo, o que é, professor? Estamos ganhando de 3. Não, só pra gente aparecer na televisão, olha aqui, ó, e começar a fazer gesto. É só pra aparecer na televisão, balança a cabeça, dizendo que tá entendendo, pô. Esse era o Jair Pereira, cara, era um cara folclórico agora. Ganhava o campeonato, irmão, era campeão, era ou não era, Ian? Não era? Ah, sim. Não, isso parece ser, assim, uma coisa... boba, mas isso acaba que você cria empatia, né, com ele, e ele brincava mesmo, e ele conseguia conduzir o grupo de uma maneira sensacional, todo mundo envolvido, e todo mundo sabia dessas brincadeiras dele. Então, mesmo quando, assim, às vezes o treino tava sério pra caramba, ele tirava uma da cartola, assim, ele adorava pegar o Carlos Germano adiantado, ele ficava com uma bola ficava debaixo do braço. Aí o coletivo rolando e tal, daí ele olhava para trás, o Carlos Germano estava mais à frente, ele pegava a bola e, aí só para ver se estava ligado, né? A bola fazia, às vezes ele pegava, não pegava. E o treino rolando, cara. Daí você olhava pro lado e falava, tô treinando o goleiro, pô. Aí, e teve uma passagem dessa que você falou, o Ricardo Rocha, ele eram muito parceiros, né? Como todo mundo, né? O Ricardo Rocha não, assim, pelo fato, né, dele ser chefão, aquela coisa, chegou da seleção brasileira, era a nossa referência, né? E tinha um certo, assim, cuidado de falar com ele. Só que teve um jogo lá que ele acabou falhando, mas a gente ganhou o jogo. Só que daí na volta dos treinamentos, no primeiro dia, o Jair foi muito duro com ele. Daí todo mundo assim, poxa vida, né, cara? Pô, o Jair é foda, né, cara? Chamou o xerifão aí, né, cara? E o cara ainda falou, não, tudo bem, e tal. Mas depois de muito tempo depois, a gente sabia que eles tinham combinado aquilo. Já chamou ele no vestiário, lá na casinha dele, e falou, olha só, hoje eu vou te dar uma dura, não ri, ele falou, mas entre nós, eu não penso nada disso que eu vou falar, tudo que eu falar pra você, tô mentindo. Mas os caras têm que ver que eu sou foda, pô. Desculpa, E era assim. Você é o convidado, você pode. Pois é. Mas também hoje, né? Tá tranquilo. E essas coisas assim que aconteciam, cara. Então, daí do nada ele tirava assim, um clima tenso, daí dava, né, uma relaxada. E mesmo em jogos, intervalos, assim, às vezes o bicho pegando, ele, né, falava lá, fazia uma colocação, né, que não tinha nada a ver com o jogo, mas daí conseguia conduzir o grupo bem e todo mundo feliz, na realidade, de fazer parte daquele grupo. Porque, na realidade, gente, o treinador de futebol, ele, eu diria assim que, olha, para cima de 80% é como ele se relaciona com o grupo, sabe? O restante, o conhecimento, verdade, se você for pegar assim, hoje em dia tá aí, o conhecimento tá aí para todo mundo, assim. Mas a maneira de se relacionar com o grupo vai definir muita coisa. Às vezes um grupo excepcional, mas com um treinador assim que não tem empatia do grupo, acaba não produzindo o que um grupo não com tanta qualidade tem, mas tem um cara, né, que deixa a coisa acontecer e deixa o ambiente fácil. O que o Flávio falou, eu vou pegar um gancho no que o Flávio falou em relação ao Jardel, ali atrás, para eu não me esquecer, depois a gente volta o Jair, sobre o Jardel, assim, alguma coisa de bom ele tinha, né, porque eu posso garantir a vocês, o funil é muito estreito, assim, é muito pouco, são muito poucos que chegam, muito. Hoje eu sou treinador de sub-15 da Chapecoense, tá? Mas se você for no vestiário, na 15 para 1 da tarde, onde tem
4 categorias, tem quase 200 meninos no vestiário, assim. Então, daqueles 200, rapaz, isso contando do sub-13 até o sub-17, o sub-20 só treina pela manhã. Então, daqueles 200 e poucos atletas, quantos vão chegar? Quantos vão conseguir chegar ao profissional? 5%, 10%? Só que tem qualidade ali. E para eles estarem ali naquele vestiário, a gente tem Já passaram também por outro grande funil, né, Jean? Tem um outro funil, assim, a avaliação que a gente faz, assim, o ano todo a gente faz avaliação de garotos. Então, assim, o que o Flávio falou foi perfeito, hein? Eu gostaria de endossar isso. O cara que chega, ele pode ser ruim, assim, até não ser tão bom tecnicamente, assim. Mas alguma coisa especial que ele tem, porque ele conseguiu ultrapassar, assim, vários. Antigamente era tão difícil quanto pelo fato de não ter tanta possibilidade. Assim, hoje em dia tem milhares de escolinhas, essas escolinhas têm núcleos, esses núcleos daí são mandados para as escolinhas os melhores são mandados para fazer teste. Hoje em dia tem avaliadores das equipes para ver se consegue passar para ir fazer um teste, não no grupo principal, mas no grupo que vai fazer teste do clube. E aí depois, se ele for bom, aí ele passa. Então, assim, é muito difícil. A gente ouve assim falar aquela coisa assim, pô, o cara é ruim pra caramba. Cara, o cara pode ser ruim, mas assim, só lembra assim que alguma coisa especial esse cara tem. Então eu não poderia deixar de passar o que o Flávio falou ali, porque hoje eu vivo isso de uma maneira diferente. Como atleta, eu era só ver assim, né? Eu lembro que na São Januário eu morava morei embaixo da arquibancada lá até o sub-20. Era gente chegando que não parava do Brasil inteiro, né? E eram 40 naquela época, 48 atletas só ali, que moravam ali. E daí tinham alguns lugares para quem fosse fazer teste, eram outro quartinho, uns 2 quartinhos ali, que tinham 5 ou 6 camas de beliche ali, para os testes. Então, assim, muito bem lembrado e colocado pelo Flávio. E para as pessoas, assim, terem a noção que, às vezes, tudo bem, o torcedor ele é passional, né? Mas o cara que está ali no profissional tem algum valor, que não é fácil chegar, não. Antes de voltar a bater bola de 94, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta de 2020 para o Ian, pode ser? É porque ele falou sobre o treinador, ele também é um ex-atleta e é treinador, e eu queria saber o quanto isso influencia, até que o Vasco trocou de treinador no meio dessa temporada e anunciou o Ramon, que era um cara que começou como auxiliar técnico, já tem passagens pelo clube, e hoje assume o comando técnico do Vasco. Eu queria que o Ian falasse um pouco sobre isso. Você acha que vai dar certo? Você acha que o Ramon tem boas chances de fazer um bom trabalho, Ian? Eu acho que sim. Acho que tem grande chance. O Vasco enfrenta uma crise muito grande, né? Em todos os setores, assim. Eu tenho certeza, assim, que com o tempo as coisas vão mudar, porque é cíclico isso. Se você pegar, todos os clubes tiveram uma dificuldade em algum momento. O que eu espero, sinceramente, é que o Vasco consiga superar isso. Não vai ser um trabalho fácil. Você jogar com o Ramon, Ian? Joguei com ele no Fluminense, meu amigo. A gente concentrava, a gente dividia o quarto lá, que é quarto em dupla, né? Ramon é meu amigo. E o Ramon eu vejo com muito bons olhos, porque ele já tem uma certa experiência em outros clubes. Eu acho que ele começou no Joinville, se não me engano. Isso. Mas se preparou, assim. Hoje em dia, assim, a gente sabe como é difícil você chegar a um profissional. Eu comecei minha carreira aí de treinador como auxiliar do Fernando Diniz. Fui com ele até o Audax, depois no Atlético Paranaense eu não pude ir. Aconteceu um problema, daí não consegui, e depois eu resolvi começar de baixo. E foi onde eu tive a oportunidade de começar na Chapecoense. Me ofereceram até o sub-20, aí eu falei, não, eu quero começar de onde eu comecei, que foi o sub-13. E hoje eu estou no sub-15. Mas enfim, voltando ao Ramon, a torcida é grande, é enorme para que dê certo. Mas o que ele precisa ali é de suporte, né? Suporte técnico e suporte de um pouquinho de estrutura aí, né? Que a gente vê que o Vasco aí tem muitos problemas em relação à grana aí, né? Não é fácil você trabalhar sem dinheiro e sempre tendo que correr atrás aí do prejuízo, sempre os atletas aí
com meses de salário atrasados, os funcionários, esses que sofrem muito também. Então não é fácil você gerenciar isso, você não gerencia só o seu grupo, você gerencia um clube. E quando o clube não está bem, tem essas dificuldades, o ambiente, por mais que você trabalhe bem, ele pesa. Então, assim, o Vasco vai ter que fazer uma força enorme para sair da onde ele está. A torcida é maravilhosa, é o maior bem que o clube tem, mas o que ela tem que entender é que ela tem que estar junto mesmo dos jogadores, enfim, assim, do treinador, do lado do seu clube mesmo nesse momento. Porque tem vários problemas, vamos dizer assim, que acompanham. Que é o Flamengo hoje, muito acima de todos, financeiramente e tecnicamente, que é o grande rival, e a gente não consegue rivalizar com ele. Pode fazer jogos duros, sempre vai ser. Vasco Flamengo sempre vai ser. Pode ser que eles ganhem, a gente ganhe, ou bota a gente, porque, né? Enfim, mas um campeonato a longo prazo é difícil de enfrentá-los. Então, assim, o Vasco vai ter que fazer uma força descomunal, vai ter que surgir algumas lideranças importantes dentro do grupo para que o ano seja razoável para que o Vasco consiga se equilibrar. Eu diria assim, pelo menos uns 2, 3 anos aí para as coisas entrarem nos eixos, aí sim, né, a gente pode vislumbrar alguma coisa boa à frente. No momento, assim, me surpreenderia muito se o Vasco tivesse sucesso. Assim, sucesso eu digo chegar lá, Libertadores, enfim. Pode acontecer? Pode, a camisa pesa muito. Mas se fosse fazer um prognóstico, eu diria assim, vamos fazer o máximo para a gente conseguir, né, manter o clube, uma Sul-Americana, e os próximos anos, né, ter um vislumbre diferente, porque não adianta assim, tapar o sol com a peneira. Está distante, tanto ele quanto o Botafogo, como o Fluminense, né, de vários clubes aí no Brasil, né, e a torcida é para que dê certo, mas dê certo assim, uma visão a longo prazo. Curto prazo eu acho bem complicado. É isso, Flávio. Tem mais alguma pergunta? Vamos voltar para 94? Vamos encerrando. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Ian, cara. Eu queria fazer uma pergunta para o Ian, porque o Ian está passando por um drama pessoal. Acho importante que ele fale isso, até porque é algo que acontece com as pessoas e eu acho que a gente não pode fugir. Mas ele é um cara muito positivo, como sempre foi um rapaz muito centrado, muito inteligente, muito capacitado. Como eu disse no início da conversa, tem uma família espetacular, que eu acho que é a maior base de tudo. Eu queria que o Ian falasse sobre esse momento dele, Ian, que você falasse o que você tem, como é que está o seu tratamento, o seu estágio hoje qual é, você me disse já algumas vezes, está muito otimista, mas eu queria que você falasse, não é aqui algo de, não, poxa, não, acho que a gente tem que perguntar, a gente tem que saber o que é, até porque o Ian é um personagem da história do Vasco, o torcedor do Vasco tem ótimas recordações, gosta muito dele. Foi um jogador que de base surgiu, de base ganhou títulos e marcou o nome dele. Eu acho que é legal que ele possa dar esse recado para o torcedor do Vasco. Como é que você está, Ian? Como é que você está vivendo esse teu momento aí tão complicado, meu velho? Pois é a primeira vez que eu falo sobre, mas sem problema, assim. Estou tranquilo em relação a isso. Há 2 meses atrás, foi dia 6 de março, na realidade, eu descobri que eu estava com câncer no testículo, né? Não sabia muito sobre a coisa, assim, eu não sentia nada, Flávio. Nada. Estava dando treino, tá? Fui fazer um exame e deu que eu estava com câncer. Ele já tinha criado metástase no abdômen e no mediastino. Enfim, quando você ouve, né, o nome é muito pesado, né, fala, o cara já, antes de qualquer coisa, assim, de procurar me informar e procurar os profissionais, né, o cara ouve o nome e fala, vamos ver. Tá, agora eu vou ter que organizar minha vida, né, não sei como é que vai ser. Mas, enfim, depois disso eu fiz a operação e venho fazendo tratamentos de quimioterapia, que é o protocolo desse tipo de câncer, né? Ele
reagiu muito bem, assim, no segundo ciclo já estava, quando eu comecei, assim, para ter uma ideia, a inflamação estava em quase 300 mil, hoje está em 10,9 antes do segundo ciclo. Eu acabei o terceiro ciclo agora no sábado, então, assim, a expectativa é que tenha zerado já nesse ciclo, no terceiro, né? Vou fazer exames na semana que vem. É um tratamento, assim, duro, né? Até o meu médico falou, olha, ele é duríssimo, tá entre os mais duros mesmo. Tanto que aí, tinha minha cabeleira, já perdi a cabeleira no primeiro, mas isso é o de menos, né? Claro. Mas as dores são, assim, a primeira semana é bem difícil após, né? Em todos os ciclos, cada uma teve uma característica. Segundo, muita náusea. Terceiro, agora sim, muita fraqueza pelo fato de estar fazendo. Ele é um tratamento que dura 2 meses e meio, mas o médico falou, ele é um tratamento assim, ó. Quando você estiver se arrastando é porque o negócio está saindo de você, então aguenta firme. E nós, como ex-atletas, vou botar na terceira pessoa, mas primeiro agora eu, sempre fui resiliente na minha vida inteira, desde do princípio, quando eu saí de casa com 13 anos, não vai ser isso que vai me atrapalhar na recuperação. Então, assim, até nos comentários e conversa com o médico, ele falou, olha, se fosse para você escolher um tipo de câncer para ter na vida, seria esse. Que eu não vou te dar um tratamento para você alongar a sua vida, eu vou dar um tratamento para te curar. E o percentual é bem alto de cura, né? Só a idade, você vê que loucura, né? O câncer que dá entre 20 e 35, 40 anos, né? Eu passei um pouco. Então, mas pelo fato de eu ser atleta, assim, ele falou, você vai aguentar, você tem uma musculatura muito forte e tal. Esse tratamento, geralmente, para pessoas um pouco idade mais avançada, não seria indicado porque ele é bem pesado. Mas tô encarando bem e com a graça de Deus aí, com a família toda apoiando e tudo que se tem que fazer aí tá sendo feito. No final do mês acaba o tratamento e daí a cura aí, com a graça de Deus. Né? E eu tô te esperando, a gente vai estar te esperando aqui para você dar um novo depoimento para nós, para trazer essa notícia, tá? Porque eu fiz questão de falar com você, porque quando a gente estava pensando em fazer o especial, eu falei, não, vou botar o Ian, porque eu sei que é um momento duro, cara, e falar de coisas boas como essa que a gente lembrou hoje aqui, batendo esse papo tão agradável, faz bem ao espírito, cara, e pode ter certeza que o espírito bom ajuda a curar qualquer doença, cara. Então, o que você precisar, tem aqui amigos, tem parceiros, pessoas que trabalham aqui no canal conosco, Bismarck, Roberto Dinamite, pessoas que você conhece tanto. Com certeza, você vai participar de uma live com a gente na segunda-feira, que é a nossa live top. Domingo agora, segunda-feira agora que passou foi o Edmundo, sabe? A gente vai ter um convidado legal na segunda-feira, então a gente traz sempre grandes nomes. E você, Flávio, o resultado foi top, deu 0, não tem mais problema nenhum. Você está convidado já de antemão, por todos nós, para você fazer a live com a gente, viu? Beleza, e Flávio, digo mais, quando o Ian estiver aqui pelo Rio e isso tudo passar, ele tem que ir lá comer aquele macarrão com a gente, né? Tem que ir lá fazer essa live no restaurante. O Ian é unha de fome, é igual a Bismarck, vai gastar dinheiro com passagem, nada, pô. Mas a Chape vai vir jogar aqui no Rio um dia, vamos pensar positivo. Se sou presidente do Vasco, contrato um cara desse para ser treinador de base do Vasco. Eu pego um sub-15, sub-17, conhece... Estudioso, inteligente, já conhece o Ramon, tá aí, ó. Já junta a fome com a vontade de comer, cara. É isso aí. Legal, gente. Além de ter história do clube, né? Quem sabe um dia, né? Eu acho que, assim, é uma situação, como você falou, acontece com várias pessoas, outras até uma situação mais séria. Eu acho que o mais importante, assim, é você não perguntar o porquê, né? É você seguir e fazer, tem isso, então vamos encarar, vamos jogar para fora isso aqui do corpo que ele não pertence e tá bom. Mas vai uma sugestão aí, eu acho que para todos os homens que estão vendo, a maioria da torcida que acompanha, talvez seja sexo masculino, que nos seus exames aí, peça para o seu médico incluir o beta-HCG.
porque é um exame que ele, na realidade, ele é um exame para gravidez, mas é ele que te mostra se você tem alguma coisa de errado com o seu testículo ou não. Ou com... ele não pega todos os tipos, mas para alguns tipos, esse especificamente, que ele é silencioso, quase todos são, mas esse, impressionante, gente, eu não sentia nada. O médico até falou, em vários, você perde peso, e você perde peso, tem dor de cabeça. Rapaz, eu não tinha dor de cabeça, eu tava gordo pra cacete, não emagreci nada, emagreci agora. Então, assim, né, o dia que vocês forem, sugestão para vocês, porque é urologista, né, e quando vocês forem no médico de confiança de vocês, vamos dar uma olhada aí, pede aí só para ver. Porque, na realidade, se pegar ele no início, às vezes, você só retirando o testículo, ele não subiu ainda, né. Então, daí você já está livre, pelo menos, dessa luta da químio, né. E se eu sonhasse isso, o que o médico falou, olha, não sei se tem 2 meses, 4 meses, 6 meses, ou 1 ano, ou mais disso que você tem, né? Então, fica como sugestão aí pra galera aí, tá? Legal. Bacana. Legal. Se conscientizar é sempre importante. Então, Flávio, vamos encerrando esse nosso podcast? Vamos Vou só deixar aqueles avisos. Eu quero que o Ian mande mais uma mensagem pra gente, por favor. Ian, deixa uma mensagem pro torcedor. Eu tenho certeza que gostou muito de te ver. E manda um abraço pro seu Clênio, hein, pô? Valeu. Manda também. Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lembrar do tricampeonato, para mim, é sempre um prazer enorme. Foi como eu falei no início. Hoje o Campeonato Carioca ele não é tão valorizado como era. E é verdade mesmo. Para os que tiveram a possibilidade, não é ser saudosista, mas os que tiveram a possibilidade de ver os grandes campeonatos cariocas, sabem do que eu estou falando. Quem não sabe, busca no YouTube, aí tem os jogos. Você vai se arrepiar até hoje, lá com o Maracanã explodindo, né, caindo lá, aquele negócio, eu tenho certeza assim, eu não sei como a galera lá da Geral via jogo, porque não tinha como ver jogo, cara. Aquela galera da Geral só ia no embalo, porque eu vou dizer sério, porque assim, no Maracanã, você dentro do campo, se você tivesse de um lado, no outro lado você enxergava o joelho do teu companheiro, porque o campo, né, ele faz isso, né, ele tem um desnível mesmo, né, por causa para não ficar chuva e tal, não empoçar, né? E esses caras não viam o jogo, cara, eles faziam festa só. Então, assim, aquilo era uma loucura, mas era uma loucura legal pra caramba. Então, assim, quero dizer que eu tô muito feliz e de tudo, assim, saudações vascaínas e que o Vasco consiga reencontrar seus caminhos, o seu caminho, na realidade, de vitórias, que eu tenho certeza, como eu falei antes, essa situação é cíclica e a gente espera, pelo tamanho da camisa, pelo tamanho da torcida, pelo que ela representa, e daqui a pouco a gente esteja aí lá em cima novamente. E grande abraço a todos vocês aí, foi ótimo falar com vocês. Um beijo, Ian, fica com João, Deus, cara. Valeu, obrigado Emerson, mesmo, tá? velho. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Ian, pela presença. Tamo junto. Então, galera, nosso podcast vai chegando ao fim. Se você que não conhece ainda, vá lá no Spotify e demais agregadores e procure Atenção Vascaínos na aba de buscas, que você vai achar o nosso podcast. E a gente também sempre coloca ele em vídeo aqui sábado 9+. Então se inscreva, dê like e ative o sininho para não perder. E curta também o primeiro canal, Atenção Vascaínos, o AV1. Vai lá, você se inscreve, ativa o sininho, porque olha, a gente tem um debate muito legal nesse sábado e a gente vai debater um assunto, eu tenho certeza do seu interesse, torcedor. Finanças do clube, sempre importante a gente falar. Vai estar eu, vai estar Flávio, muito mais, convidados especiais, fique ligado para não perder. E para encerrar de vez, redes sociais, a gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. Muito obrigado, Ian, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Emerson. Essa foi a edição do nosso podcast. Mas, galera, tem que falar tchau, porque senão não escuta. Abraço, hein? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, Tamo junto. Valeu.